Boa noite, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente juntas, né, amiga, para esse evangelho, para celebrar tudo que a gente viveu em 2025 e recomeçar em 2026 com novas esperanças, com novas forças e com um novo amor ressurgido, né, dessa vinda de Cristo à Terra. Tudo aquilo que é bom a gente faz dobradinha, né, gente? Então, o Manu quase caiu ali atrás, coitado. Ele ficou muito emocionado, entendeu? Com toda essa situação aqui. Mas é sempre uma alegria, amiga, dividir o evangelho, né? A gente dividir esses ensinamentos, né, assim, juntas, né? Como a gente recordou no evangelho passado, né? A gente já tá junto aí há tanto tempo na caminhada. E aí, para fazer esses especiais de final de ano, a gente quis se reencontrar, né? A gente tava com saudade. A gente tava com muita saudade. Então, a gente, né, teve o evangelho do Natal e agora estamos aqui de novo para fazer esse do início, né, agora desse final de ano ali, pra gente, né, começar esse ano de 2026 com muita renovação. Eu sou a Fernanda Juliane e antes da gente começar o evangelho, lembrar também de colocarem as águas, né, cada um aí na sua casa. Obrigada por todos que nos acompanham. E aí, que nos acompanharam ao longo, né, deste ano também, o nosso agradecimento aqui de fim de ano. Eu esqueci de me apresentar, amiga. Então, eu sou Fernanda Lins, a gente está aqui direto da Casa da Caridade do Inácio Daniel e vamos começar então esse momento de entendimento, né, de aprendizado a partir da nossa prece inicial, acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a esse mestre amigo que nos acompanha diariamente, agradecendo por todos os momentos que a gente teve a oportunidade de viver ao longo do ano de 2025, as pessoas que cruzaram os nossos caminhos, os acontecimentos que nos ensinaram, e também encher o coração de esperança para os próximos dias que virão em 2026, que a presença de Jesus seja o nosso norte, a nossa bússola, e que consigamos seguir com sabedoria, com amor e com caridade sempre. Que a espiritualidade da Casa da Caridade Inácio Daniel nos acompanhe ao longo de toda essa jornada e que Jesus, nosso mestre amigo, esteja a nos iluminar o pensamento e o coração, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, para a nossa leitura inicial, eu trouxe aqui um capítulo chamado Cristo e Nós. É do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico, e ditado por Emmanuel. E começa assim: e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado, buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Olha que perfeito, né, amiga? Lindo.
Para começar 2026 servindo na seara de Cristo. Servindo. Não, e a hora que bateu aqui, né? Quando o Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Gente, isso... Se colocando à disposição. Se colocando à disposição, né? Em todos os momentos, assim, que a gente consiga, né, fazer isso, assim, ao longo da nossa jornada. Sempre nos colocando à disposição do bem, à disposição do caminho do amor, da caridade, porque assim estaremos à disposição de Jesus, né? E servir com Cristo é isso, é o nosso compromisso. A gente está aqui com esse compromisso na Terra de ser braço, como Emmanuel fala, para realizar e intensificar o programa de Jesus. Então, olha que lindo isso, né? A gente ser o braço de uma obra muito maior que a gente, né? Mas que a gente está ajudando a construir também. E aí, quando Cristo nos convida a pregar, ide e pregai, com certeza esse convite ele transcende as palavras, né? Ele vai além. Ele quer, a partir das nossas ações, né? Dos nossos pensamentos, mas principalmente do amor em movimento que a gente é capaz de colocar. E a melhor pregação, ela vem do nosso suor e do nosso esforço, né? Desse movimento de amor que a gente faz pelo mundo. Então, que a gente consiga ser em 2026 e nos próximos anos que virão da nossa existência, que a gente seja mensageiro de Jesus por onde a gente passar, e também que a gente mude então essa nossa forma de agir para uma forma mais próxima da lei divina, né? Mais amorosa e com cuidado ao nosso próximo. Muito bom, amiga. Eu adoro quando as ideias se encaixam, quando a gente está em sintonia ali nos pensamentos, nas ideias, né? Sim. E transformar isso ali num roteiro, né? Para nos guiar. Essa pregação que você falou, né? Sobre ser mais do que palavras, mais ações, né? Cabe muito com o que a gente vai falar hoje, porque nós sabemos da nossa necessidade de espírito de evoluir, né? E o espírito, né? Como está lá no livro dos espíritos, os espíritos superiores já trazem para a gente, né, que foi criado lá simples e ignorante, e é justamente através das inúmeras existências ali que nós vamos tendo o progresso, e esse progresso se dá através das provas que nós vamos enfrentando, né, e aí nós vamos crescendo. E como está lá no Evangelho, no livro dos espíritos, ele traz assim, né, que a cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, essa é a nossa bússola existencial, né? É o que nos dá o norte ali, porque ele coloca que a evolução, ela não é um artigo de luxo, ela não é uma opção. Né? A evolução, ela é uma necessidade e ela é uma missão, né? Faz parte da lei, né? Faz parte da lei, então ela é a nossa missão fundamental. E aí a gente lembra que a felicidade, ela é o nosso destino, e para chegar nesse destino nós temos um caminho a percorrer. E é esse caminho, é o caminho do conhecimento. E aqui não é só o conhecimento intelectual, acadêmico, mas é como diz nas palavras, né, dos espíritos, é o conhecimento da verdade que reside dentro de nós, né? Então a gente lembra lá das leis divinas lá que estão internalizadas, né? E aí, quanto mais próximo, né, como você colocou, mais próximos estamos das leis de Deus, maior então é esse sentimento ali de felicidade que a gente vai sentir, apesar das dificuldades que nos cercam, né? Quando a gente está alinhado com essas leis, o sentimento ele vai florescendo, né? E a gente fala muito aqui ao longo dos nossos evangelhos, das lições, né? A gente fala replicando também o que a espiritualidade ensina, que as dificuldades, elas são também ensinamento. Sim. E talvez esse seja o mais difícil aprendizado, né, para a gente carregar para o nosso dia a dia, porque é muito difícil compreender que esses tropeços da vida, eles vão nos tornar pessoas melhores, né, porque muitas vezes a gente sai machucado deles, né. Mas, então, a questão é que ninguém escolhe tropeçar, né, ninguém fica torcendo para encontrar um obstáculo pelo caminho. Ninguém quer passar pelo luto para compreender a força do amor, né, o tamanho do amor. Mas a gente precisa, nesses momentos, olhar um pouquinho para a obra divina. Então, trouxe aqui o exemplo dos diamantes, né, que são das substâncias mais preciosas assim, do nosso planeta. E os diamantes eles só se formam a partir de uma intensa pressão e um calor muito forte, né? Então, que são condições adversas que vão moldando, então, essa pedra preciosa, né?
senão ele nunca seria formado. Sim. E a gente também é assim, né? Nós somos moldados pelas pressões, pelos desafios da vida, pelas dificuldades que se dão diante de nós e que a gente precisa, de alguma forma, nos fortalecermos para que a gente consiga superar. Então, as dificuldades são esse calor e essa pressão que a gente vive. E aí, essas condições adversas, elas vão nos ajudar a revelar também o nosso brilho e a nos tornarmos mais fortes, mais resilientes nessa caminhada. E aí, viver num mundo de expiações e provas é como andar de bicicleta, né, amiga? Um exemplo de que todo mundo está ali tentando, está caindo, cai muitas vezes até conseguir se equilibrar. E aí, aqui fazendo uma gracinha, eu nunca consegui, gente, até hoje, me equilibrar numa bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Às vezes eu fico triste, porque a família sai com bicicleta para andar e eu tenho que ir andando. Não vou, porque eu não consigo. Mas um dia eu vou conseguir, né? A persistência e a vida é assim. A gente cai, a gente tropeça, a gente levanta e segue. E a questão é que ela vai exigir de nós muitos ajustes, e esses ajustes muitas vezes eles vão doer, eles vão causar incômodo, vai ser difícil, né, ajustar cada um dos nossos passos para que a gente possa se melhorar. E às vezes vão ser ajustes pequenos, como a gente tentar viver uma vida um pouco mais modesta diante de dificuldades financeiras. Às vezes são ajustes maiores, né? Enfrentar a fome. Imagina quantas famílias enfrentam no seu dia a dia a fome. Então é hora da gente pensar também, né, se as nossas dificuldades elas são realmente grandes perto daqueles irmãos que estão sofrendo ao nosso lado. Às vezes a gente fica temporariamente distante da família por uma viagem, né, precisa morar em outro lugar, e tem pessoa que tem que conviver diariamente com essa ausência, uma ausência por perder alguém que se ama. Então, assim, o que eu enfrento hoje pode ser quase nada perto do que você enfrenta, mas de qualquer forma, toda dificuldade que a gente passa, seja ela grande, seja ela pequena, ela vai trazer um aprendizado para a nossa vida. Sim, e nessa caminhada, né, que você falou, né, com relação ao aprendizado, os espíritos, eles falam que nós não regredimos, né? Nós não regredimos, a gente não retrocede, mas a gente pode estacionar, e aí isso tem muito a ver como a gente lidar com todas essas situações ali, principalmente as situações adversas, né? E daí vem uma reflexão, que é uma reflexão que a gente sempre acaba fazendo no final do ano, a gente para assim e faz uma retrospectiva, né? E tem gente que olha assim para o ano e fala assim, nossa, cara, assim, vê, apesar das dificuldades, todas as conquistas, todas as coisas boas assim que aconteceram ao longo, né, de 2025, por exemplo. E aí tem gente que já é o contrário, que apesar de todas as coisas bacanas que aconteceram, a pessoa ela foca, mas, nossa, esse ano foi horrível, né? E exalta, né, assim, as coisas negativas, né? E coloca, né, qual que está sendo assim a sua balança, né? Como é que está sendo esse peso? Né, os espíritos eles falam, né, diante nessas situações, uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, e outros só suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E daí, né, vou contar, enfim, né, fiz uma reflexão aqui, né, de um exemplo até que aconteceu e que me gerou essa reflexão, né. É final de ano, no trabalho tá super corrido, né, então o café, a gente, até pra gente se encontrar, né, foi assim uma correria danada. E para todo mundo, porque geralmente no final do ano a gente tem que entregar relatório final, no caso, né, o professor tem que fazer nota, quem é profissional, né, assim, de saúde está com o consultório cheio, porque todo mundo quer fazer consulta antes de viajar, seja dentista, enfim. Então todo mundo está correndo, então o final de ano, até chegar né, o Natal, esse período, é uma correria para todo mundo. A gente quer virar o ano sem pendências, quer resolver tudo no fim do ano. A gente quer, assim, chegar e a gente deixa tudo pro final, né? A gente não é planejado. Então, a gente começa com essa situação, né? E aí, como é você, né? Então, aí vai a reflexão. Como é que você aceita essa situação? Porque estamos todos vivendo uma situação, assim, de agitação, né? De caos ali. E aí, quem é você? Você é a pessoa que está aceitando e faz o que tem que fazer? Ou você é aquela que está lamentando e reclamando de tudo, né? E aí vale ressaltar que a aceitação, gente, ela não se trata, assim, de uma submissão, né? Então, assim, quando fala aqui, né, uns aceitam submissos às provas, os espíritos, eles não falam de uma submissão no sentido de passividade,
né? Mas a submissão no sentido de aceitação e de uma ação. Então, é uma submissão ativa, não sei, né? Até confuso. Mas, assim, de compreender que toda a prova, ela tem um propósito, tá? E aí, a gente faz essa pergunta, né? Que é muito fundamental. A minha atitude, ela está me afastando ou ela está me aproximando dessa perfeição? Que os espíritos, eles pontuam isso, né? Então, a gente lamenta e isso afasta. E aí, a minha atitude está afastando ou está aproximando? Lembrando que a reclamação é um obstáculo que a gente mesmo se promove, né? Nós mesmos fazemos a nossa reclamação. E eu confesso que, às vezes, né, a gente cai. Então, tem que dar uns 5 minutos ali de despertar de consciência, né? Então, né, que eu falei assim, nessa situação, né? Curiosamente, a gente, né, final do ano, passando um momento de agitação, eu mandando uma mensagem para minha gestora, socorro, né? Ela também enlouquecida, né? E aí ela, Fer, vai dar tudo certo. E ela manda uma foto, né? Que ela estava, né, numa situação lá, com um sorriso. Ela, sempre com um sorriso. E aí, eu falo assim, e é bom porque de ter pessoas assim, né, pra gente se ajudar, né? Exatamente, isso faz lembrar a gente, né, amiga? Sim. Na produção aqui dos roteiros do Evangelho, a gente está sempre na correria no dia a dia, né? É trabalho, é família, enfim, o que vocês enfrentam aí no dia a dia também, quase sem tempo para respirar, né? E aí, às vezes, a gente fala uma para outra, amiga, eu sei que você precisava que eu preparasse esse roteiro até dia tal, mas não vai dar. E a outra olha assim, não, tudo bem, o meu também não ficou pronto, mas vai dar certo. E eu acho que quando a espiritualidade junta a gente, ela já sabe, né, que a gente vai ter alguns empecilhos durante o trabalho, mas eles estão sempre com a gente, soprando, né, esse roteiro ao longo da semana, para que quando a gente consiga sentar, a coisa flua. Eu falei com a Fezinha, ela falou, tá fluindo também. E é justamente isso, né? A gente não está sozinho. Então, quando a gente encontra dificuldades na vida, é bom a gente relembrar que a gente não está sozinho, né? Ninguém está sozinho. Então, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, tem sempre alguém que vai te compreender, que vai estender a mão, que vai te passar forças para que você supere esse momento, atravesse esses momentos difíceis e vença. E aí, mesmo que esse alguém esteja no plano invisível, né? Porque muitos dos nossos amigos espirituais estão também nos acompanhando e estão emanando boas energias para que a gente possa superar esses momentos difíceis. Então, há sempre alguém que vai segurar a sua mão e vai dizer, vamos juntos. Sim, não tenho dúvida disso, né? Parece que da mesma forma que nós encontramos, né, pessoas para nos, como você diz, né, estender a mão aqui, a gente tem lá, né, no plano invisível, né, também muitos amigos queridos que torcem pra gente. Eu fico imaginando também, né, quando a gente tropeça, eu falo assim, ai, Senhor, de novo, de novo, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, e aí, gente, vale lembrar, né, assim, que é importante a gente estar perto e a gente buscar estar justamente com pessoas que nos tragam essa alegria, que nos auxiliem no nosso progresso, né? Que tragam leveza, né? Porque, assim, de espinho a vida já está cheia, né? Então, assim, que tragam leveza para a gente e, mais do que isso, que a gente seja a pessoa a levar leveza e esse despertar e despertar o sorriso no outro, né? Então, é importante isso, porque nós, né, como irmãos, lembrar que nós somos interdependentes. Ninguém vive sozinho, né? Então, a nossa felicidade, ela também depende da felicidade do outro. Quando a gente fala assim, não, eu sou muito feliz sozinho, não sei o quê, é uma felicidade egoísta, é uma felicidade muito passageira, muito voltada ao material, né? Então, assim, a felicidade plena que a espiritualidade fala, ela depende realmente dos outros, né? E isso é tão verdadeiro que, olha só, a alegria, a felicidade que a gente tem quando irmãos ao nosso redor passam, por exemplo, por uma conquista, a gente vibra junto, né? Então, assim, mostra que aquela não foi nem a nossa conquista, mas a gente vê, né, assim, o tanto que a pessoa se esforçou, e isso é muito importante. Então, e da mesma forma, quando a pessoa ela passa por uma dificuldade, por uma doença, né, por uma situação muito difícil, a gente também tem a compaixão e tem um sentimento ali de solidariedade, né, com os nossos irmãos.
E isso é muito fácil, né? Então, assim, por isso que eu dei esse exemplo, que é muito fácil você reconhecer isso com aquelas pessoas que são próximas. Aí a questão, quando a gente expande esse amor, é a gente sentir isso com aqueles que não são próximos, né? Então, você ter essa compaixão e vivenciar essa alegria de pessoas que às vezes nem estão ali no nosso círculo social, né? No nosso convívio, né? Mas ser solidário, assim, a todos aqueles também que sofrem, né? Então, você partilhar as alegrias e compaixão do sofrimento, né? E não é por acaso que Jesus foi o nosso modelo e guia, né, amiga? Porque ele realmente nutria esse amor genuíno por todas as pessoas, né? Sim. Não tinha distinção, não tinha muros, não tinha segregação. Então, ele incluía, inclusive, aqueles que o fariam sofrer. Né? Ele conseguia acolher e conseguia compreender que ali era um momento de aprendizado para aquelas pessoas. Então, esse é o mais alto patamar no qual a gente pode chegar, né? E que a gente tanto luta aqui através dos ensinamentos, tentando colocá-los em prática no nosso dia a dia, que é o de entregar amor a quem nos entrega raiva, a quem nos entrega indiferença. Isso é um exercício muito difícil, né? Que talvez a gente não consiga hoje, mas a gente precisa persistir amanhã e ao longo dos dias para que a gente possa, enfim, tornar esse um movimento fluido em nós. Né? Entregar amor, não importa quem. Entregar amor reconhecendo que aqui estamos numa família universal, né? Todos assim na mesma jornada de evolução. E para isso a gente precisa treinar um pouquinho os nossos olhos espirituais para a gente enxergar no outro, então, aquilo que normalmente a gente não consegue ver. Porque a gente geralmente só vê aquilo que nos toca, né? Então, se me incomoda, eu vejo nele alguma imperfeição. Né? E isso é o mais fácil realmente de enxergar. Então, treinar os nossos olhos é importante para que a gente consiga perceber ali no outro a luta que a gente não presenciou, a batalha que ele vivenciou, mas a gente não viveu. Então, é treinar o nosso espírito para receber o outro com afeto e permitir que o amor de Deus ele se expresse através de nós também no outro. Sim. E isso faz parte, né, da lei de amor e caridade, né? Então, essa expressão do amor, dessa compaixão, né? Esse entendimento que você colocou, né? Eu não sei o que a outra pessoa viveu para tomar atitudes assim, né? Não quer dizer que eu preciso me permitir ser machucado, né? Então, assim, às vezes o respeito e o amor, né? A gente colocar também um limite, mas o maior mandamento, né? Na moral espírita, né? Dessa lei de amor e caridade, né? Quando perguntam o que se entende caridade, né? No sentido de Jesus, né? E aí define-se, né, a caridade pela benevolência para com todos, né, que você pontuou, a indulgência para a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas, né? Olha, gente, já tô aqui. Eu estava aqui assim. A gente perde o hábito de usar o microfone, né? E aí o perdão das ofensas, conforme os ensinamentos, né? E aí a gente pode, então, fazer essa reflexão agora, né, no final do ano, porque a gente quer tentar, quais são as nossas projeções, então, para o próximo ano. Como que eu vou lidar com isso, né? Então, assim, diante das adversidades, como que eu vou lidar ali com as pessoas, né? Como é que eu vou trabalhar, então, essa caridade, essa solidariedade, esse perdão, lembrando que essa esperança espírita, né, da busca da felicidade, né, que a gente vem falando, ela não é passiva, mas ela é um convite, e isso daí é uma grande oportunidade ali de um convite a uma solidariedade ativa, né, da construção ali de um... eu sei que parece meio... como que fala assim, tão clichê, né, que a gente vai falar de um mundo melhor, né, mas essa evolução ali do mundo, ela só vai acontecer com um trabalho individual, né, assim, de com cada um. Com as pequenas evoluções, com as pequenas evoluções. Coletivas. Exatamente. E aí, nessa perspectiva, né, então, assim, se é as pequenas evoluções, o que eu preciso melhorar, né? Então, assim, o que eu vou plantar hoje para colher ali futuramente. Lembrando, como eu falei, a gente não retrocede, mas a gente passa muito tempo estacionado. Posso não voltar, não, mas a gente pode ficar muitas existências ali no mesmo patamar, né? Então, cabe aqui um exame de consciência, ele é importante, porque não basta a gente querer melhorar, mas a gente precisa
fazer um planejamento ali, né? Faz um croquis ali do que você precisa. Pequenas metas, né, Pequenas amiga? Às vezes metas. coisas simples que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, que vão fazer com que a gente caminhe um pouquinho, né? Sim, exatamente. Então, assim, quais são as... E aí, não coloca tudo de uma vez, né? Então, faz um planejamento. Então, faz assim, aquele perdão que você adiou, que você tem postergado, tenta trabalhar, que talvez você não vai conseguir no mês que vem, mas assim, coloca, já dá um passo inicial de uma vontade e se trabalhe para isso, né? Um novo hábito, assim, de oração, né? Lembrando, sei lá, né? Como a Fezinha falou, então essas pequenas mudanças ali que eu posso trabalhar ali no meu dia a dia. E que a gente não se deixe aprisionar nessa imagem equivocada de nós mesmos, né? Porque sempre há onde melhorar. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho o que fazer. Ou eu vou ser sempre assim. Sim. Né? Mas não, a gente sempre pode evoluir. A gente se sempre for café, né? Nela mesma. A gente sempre tem espaço para aprender, né? Com os aprendizados que surgem no dia a dia, para reconstruir, para recomeçar, para tentar mais uma vez. Então, sempre há, assim, uma grandeza muito forte nessa humildade de reconhecer que a gente ainda não está pronto. Sim. A gente está se construindo aos poucos. E a coragem também nessa aceitação, né? De se enxergar como um ser limitado hoje, mas que tem todas as oportunidades colocadas diante ali de você, para você, então, lutar, se esforçar e acabar se transformando. Então, que a gente se torne um pouco mais pessoas que são, ao invés de pessoas que têm, né, que amam em vez de julgar, que aproximam em vez de excluir. E isso é coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia, numa roda de conversa, né, no trabalho, sim, no ambiente que a gente vive, no nosso templo espiritual. Então, que a gente possa quebrar esses ciclos das pequenas e grandes violências que acontecem no dia a dia contra aqueles que são diferentes, né, que muitas vezes não pertencem àquele lugar porque estão sendo excluídos porque pensam diferente. Então, que a gente possa ser aquele que vai estender a mão, que vai trazer para perto, né, e que vai transformar também não só o nosso dia, mas o entendimento dos outros que muitas vezes estão julgando aquele irmão e o próprio dia daquele irmão, né, que vai se sentir, então, um pouco mais acolhido. Então, que a gente saiba compreender de fato o outro como irmão dessa grande família universal que compomos cada um de nós, né? Perfeito, amiga. E aí, gente, para a gente caminhar agora pro fim, né, do nosso evangelho, pro último evangelho, né, 2025. De 2025, e diante, né, assim, de tudo que a gente falou, do que a gente quer, para as nossas perspectivas aí do próximo ano, falamos ali da semente, né, que nós queremos plantar. A minha oração final vai ser, na verdade, eu vou falar aqui a parábola do semeador, então é com ela que eu quero finalizar, para simbolizar justamente essa questão ali do nosso terreno, né? Porque nós somos um terreno fértil, né? Você falou assim que às vezes a gente não acredita na nossa mudança, e a gente até falou isso no evangelho passado, a gente precisa acreditar no nosso potencial de mudança, né? Então, a gente, às vezes tem pessoas ao nosso redor que têm mais fé na gente do que a gente mesmo. Sim. Então, assim, trabalhar um pouco isso que nós somos capazes, né? De melhorar sempre. Então, para encerrar, gente, então eu vou ler aqui a parábola, tá bom? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas o sol apareceu e elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e a sufocaram. A outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que se tinha plantado. Quem tem ouvidos, ouça. Então, que possamos preparar o solo do nosso coração, que possamos ouvir os ensinamentos do Cristo, mas ouvir não com os olhos da matéria, não com os ouvidos da matéria, mas ouvir com a nossa alma, com o nosso coração, e receber esses ensinamentos de Jesus, né? Para que a gente possa estar disposto e que a gente possa ser como Paulo, que disse, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, que 2026 seja um ano, né, muito abençoado para todos nós. Foi um prazer a gente estar aqui mais um ano, né, nesses estudos do Evangelho. E
Até um próximo domingo. Então, que 2025 tenha sido assim pleno de amor, né, nos nossos dias, que tenha sido também um ano de muito aprendizado e que no próximo ano a gente possa colocar muitas mais coisas em prática, né, regando então os nossos passos com essa luz da esperança. Fiquem com Deus, que Jesus esteja com cada um de nós e a gente se vê em 2026.